Férias na fazenda. Pensei que seriam apenas 2 semanas de descanso. Não imaginava que descobriria uma vocação que transformaria a minha vida. É irônico como às vezes fugimos justamente do que mais precisamos encontrar. Meu nome é João Carvalho. Eu trabalhava como gerente comercial em uma startup de tecnologia em Recife. A empresa não era um lugar ruim para se trabalhar, mas estava me consumindo aos poucos. Comecei na empresa aos 29 anos, seduzido pela promessa de crescimento rápido, ambiente jovem e criativo. O escritório era localizado em um shopping center moderno na Zona Sul. Vidro por fora, plantas artificiais por dentro. Minha sala era pequena, mas com vista para o estacionamento. Ar-condicionado barulhento, mesa cheia de papéis e telefone tocando sem parar. Esse era o meu dia a dia. Sempre fui de falar muito nas reuniões. Defendia cada contrato com unhas e dentes. Almoçava na mesa enquanto atendia clientes. Trabalhava até tarde sem questionar. Mas algo estava me esvaziando por dentro. Cada venda, cada meta batida, cada comemoração forçada no happy hour da empresa, a rotina era previsível. Acordava às 6, ia para a academia, banho rápido, café da manhã olhando o celular, trânsito engarrafado e ficava no escritório até às 9 da noite. Eu chegava em casa exausto. Assistia alguma coisa no Netflix com inquietação e repetia toda a rotina no dia seguinte. Meus números eram realmente bons, sempre entre os 3 melhores gerentes. Ganhava prêmios trimestrais e tinha uma pequena equipe com 5 pessoas. Do lado pessoal, eu tinha apartamento próprio, carro financiado, conta no banco sempre positiva e uma bela vida estável, pelo menos no papel. O primeiro sinal da necessidade de uma mudança em minha vida aconteceu numa segunda-feira de março. Senti uma forte dor no peito durante uma apresentação para alguns clientes importantes. Muito frio, falta de ar, pensei que fosse infartar e acabei desmaiando por alguns instantes. Entretanto, era apenas ansiedade. O médico da empresa foi direto. Você precisa descansar de verdade. Determinou o meu afastamento obrigatório por no mínimo 2 semanas. Receita médica assinada e afastamento imediato. Meu chefe, Ricardo, não gostou da notícia, mas teve que acatá-la sem questionar, já que foi determinada pelo médico da própria empresa. Poxa, justo agora que estamos fechando o trimestre? Como se eu tivesse escolhido adoecer na hora mais inconveniente. Eu não tinha planos sobre o que fazer durante esse afastamento. Nunca planejei tirar férias de verdade. Mesmo em folga, sempre continuava trabalhando um pouco, respondendo e-mails, atendendo ligações urgentes. Na prática, minhas férias sempre foram apenas uma breve mudança de cenário, mas na realidade, eu continuava a trabalhar. Minha irmã Clara me ligou no dia seguinte. Venha para Baixa Fazenda passar esses dias conosco. O tio Joaquim está precisando de ajuda com a colheita. Não é nada pesado. É uma oportunidade para você espairecer em um lugar diferente. E como não gosta de ficar parado, enquanto descansa, você organiza o pessoal. Clara tinha se mudado para o interior de Pernambuco 2 anos antes. Casou-se com um engenheiro agrônomo e montaram uma pequena propriedade de agricultura orgânica. A princípio, recusei a viagem. Não entendo nada de fazenda. Ela riu. Você entende de gente e é só isso que precisa lá. Insistiu por 3 dias. Falou de ar puro, comida caseira, silêncio reparador, céu estrelado, coisas que eu tinha simplesmente me esquecido que existiam. Cedi mais por estar perdido e sem saber o que fazer do que por vontade própria. Peguei o carro numa quinta-feira cedo. Foram 3 horas de estrada. Sai do concreto urbano para a paisagem rural. Verde infinito, casas simples, gente caminhando sem pressa. A fazenda estava localizada em uma região chamada Vale do Sol. Um nome romântico para um lugar de trabalho duro. 50 hectares de terra vermelha. Casa antiga no alto de uma pequena colina. Varanda ampla com rede para deitar e dormir. Belíssima vista para plantações de milho e feijão. O tio Joaquim me recebeu com um sorriso largo. Homem de 65 anos, pele queimada pelo sol, mãos calejadas, olhos claros e bondosos. Seja bem-vindo, menino. Precisamos de você aqui. Clara me mostrou o quarto,
Móveis antigos de madeira maciça, cama com colchão de molas barulhento, cortinas de chita florida, janela que dava para o quintal dos fundos, galinhas ciscando e cachorros dormindo na sombra. A primeira noite foi realmente difícil. Um silêncio absoluto. Nenhum som de carros, nenhuma luz de postes, apenas grilos e corujas. Demorei para dormir. A mente ainda estava acelerada com uma enorme lista de tarefas que não faziam mais sentido ali. Cochilei e acordei com o galo cantando. Eram 5:30 da manhã. Clara já estava na cozinha. Café quentinho, pão caseiro, manteiga amarela de verdade. O pessoal chega às 6. Explicou. Você vai coordenar a colheita do milho. Conheci a equipe no terreiro da casa. 8 trabalhadores rurais com idades entre 20 e 55 anos. Gente simples com rostos honestos. Falavam um pouco, mas sorriam fácil. Dona Maria, a mais experiente, me explicou o processo. É só cortar na altura certa e colocar no saco. O resto a gente vai se ajustando. Vesti roupas velhas, botas e chapéu de palha emprestados do tio Joaquim. Apliquei protetor solar em camadas grossas. Sentia-me fantasiado para a festa junina. Eles riram de mim, mas sem maldade. Primeira vez é assim mesmo, menino. O trabalho era físico, mas ritmado. Cada fileira de milho contava uma história. Plantas altas balançando no vento, espigas douradas pesadas de grãos. O sol era forte, mas a brisa constante. Suor que limpava e refrescava a pele. Descobri que coordenar ali era diferente. Não havia metas agressivas. Não havia pressão por produtividade. Apenas o ritmo natural das coisas. O milho estava maduro, precisava ser colhido. Simples assim. Durante o almoço, sentamos todos à sombra de uma mangueira. Marmitas trazidas de casa e água fresca do poço. Conversa mansa sobre chuva, plantio e família. Ninguém falava de trabalho como fardo. Era apenas a vida acontecendo. Perguntei para seu Zé, o mais velho do grupo, sobre a satisfação no trabalho. Ele me olhou intrigado e disse: Satisfação? Menino, a gente planta, a terra dá, a gente colhe. Tem coisa mais garantida que isso? Simplicidade de infância que eu tinha perdido há muito tempo. A primeira semana passou voando. Agora acordava disposto. Trabalhava com as mãos e sentia o corpo cansado, mas de forma boa. Tinha um sono pesado. Acabaram-se as minhas insônias, angústias e ansiedade. Como por mágica, desapareceu a sensação constante de estar atrasado por alguma coisa importante ou de ter perdido algum compromisso. Comecei assim, a entender o ritmo da fazenda. Não havia preguiça ou lentidão. Era apenas a conexão das pessoas com ciclos naturais. Plantar na época certa, colher no tempo correto, descansar quando necessário e trabalhar quando possível. A segunda semana trouxe-me uma proposta inesperada. Tio Joaquim me chamou para conversar na varanda. João, você tem jeito para isso. Que tal ficar mais um tempo? Temos projetos grandes pela frente. Ele explicou os planos de ampliar a produção orgânica, realizar venda direta ao consumidor, criar uma cooperativa de pequenos produtores e montar esquema de logística de entrega rural. Precisava de alguém com experiência comercial para estruturar tudo. O meu primeiro pensamento foi de recusa. Agradeço o convite, tio, mas tenho uma carreira em Recife, com responsabilidades e compromissos já estabelecidos. Ele apenas concordou. Realmente pensei que diria isso. Mas às vezes precisamos parar de construir a vida que achamos que deveríamos ter, para descobrir a vida que realmente queremos viver. Essa frase ficou ecoando. Passei a noite na varanda olhando as estrelas. Céu limpo revelando constelações que eu nem sabia que existiam. O silêncio profundo era quebrado apenas por sons tranquilos e agradáveis da natureza. Realmente, era uma paz que não sentia há anos. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu chefe Ricardo. João, quando você volta? Todos por aqui estão perguntando por você. A voz impaciente do chefe, o barulho de trânsito ao fundo, buzinas, estresse palpável mesmo à distância. O meu mundo anterior me parecia estranho, e só de ouvir esses sons, o meu coração disparou, e novamente senti a angústia e ansiedade de outrora. Preciso de mais alguns dias.
respondi. Não era verdade. Eu podia voltar quando quisesse, mas algo ali naquela fazenda me segurava. Algo que não consigo explicar ainda. Talvez a paz e a simplicidade de tudo. Conversei com Clara sobre a proposta do tio. Você sempre foi dinâmico, Disse. Lembra quando deixou o emprego estável no banco para ir para trabalhar na startup? Esta proposta do tio é apenas uma mudança maior. Verdade. Sempre busquei desafios profissionais. Mas isso aqui seria diferente. Não era subir na carreira. Era mudar de vida completamente. Trocar a certeza de tudo o que eu já havia conquistado por possibilidades. Trocar segurança profissional por uma aventura. Visitamos outros produtores da região. Conheci histórias de advogados que viraram agricultores. Executivos que trocaram terno por chapéu de palha e um trator. Pessoas que encontraram intencionalmente na terra a alegria de viver. Dona Conceição, produtora de hortaliças orgânicas, me contou a sua história. Trabalhei 20 anos numa fábrica. Aposentei cedo com problemas cardíacos desenvolvidos pelo estresse e a elevada carga de trabalho. Pensei em descansar para não morrer cedo, mas a terra chamou. Hoje, aos 58, sinto-me mais jovem que aos 40 e vejo que o meu problema não era trabalhar, mas o estresse que eu era submetida. A região da fazenda tinha um potencial enorme. Terra boa, clima favorável e gente trabalhadora. Faltava apenas estratégia comercial, visão de mercado, conexão entre produção e consumo. Exatamente a minha área de especialização. Desta forma, elaborei um plano preliminar para a criação de uma cooperativa com 15 produtores locais e a obtenção de certificações para a produção orgânica. Plano para vendas online, com entrega em domicílio e parcerias com restaurantes de Recife, além da realização de uma feira semanal na própria fazenda. Apresentei a proposta numa reunião informal, na mesa da cozinha da casa, regada a café forte e bolo de milho da Clara. Apresentei a proposta ao tio Joaquim e 5 produtores das proximidades. Explicação simples e objetiva, números realistas e cronograma viável, sem pressões ou estresses. A receptividade me surpreendeu. Finalmente alguém que entende de negócio e gosta da roça, disse seu Antônio, produtor de frutas. Quando começamos? O entusiasmo foi genuíno, a disposição para a mudança foi sincera e a confiança imediata. Com essa aceitação, eu precisava agora tomar uma decisão: voltar para Recife e continuar com a minha vida segura com carreira consolidada e salário fixo na conta todo esse mês, ou ficar na fazenda e construir algo novo, arriscar no coração e apostar na intuição, ou manter a situação atual que poderia me gerar uma doença crônica. Refleti muito e liguei para Ricardo. A conversa foi difícil. João, você está louco? Como assim você vai abandonar tudo pelo que você lutou e se dedicou por toda a sua vida para trabalhar em uma fazenda? Ricardo tentou me convencer com propostas de aumento, promoção e participação nos lucros da empresa. Todas as coisas que eu realmente queria antes e pelas quais eu muito havia lutado e me esforçado. Mas já havia decidido abdicar de todas essas propostas que com certeza ele me ofereceria, antes mesmo de iniciarmos a conversa. Não é abandono, Ricardo. É evolução. Ele não entendeu e não aceitou. Disse que compreenderia se eu estivesse indo para outra empresa, para um cargo mais estratégico e para um salário melhor, mas não para largar tudo e viver em uma fazenda. Para ele, isso tudo era retrocesso. Mas, como o Ricardo poderia entender? Ele vivia no mesmo mundo que eu vivia até semanas antes. Mundo onde sucesso é medido em números, não em satisfação. Eu mesmo teria a mesma reação e atitude dele há 2 semanas. Meus pais também reagiram mal à notícia. Filho, você estudou tanto para isso? A conversa foi tensa ao telefone. A decepção estava estampada na voz da minha mãe, que disfarçava o medo em sua fala de preocupação. E se não der certo? E se der? Respondi. Era a primeira vez que eu priorizava a possibilidade de viver sem medo. A primeira vez que eu escolhia algo que me encantasse, ao invés de algo que os padrões sociais me determinavam. A primeira vez em minha vida em que eu estava apostando em um sonho próprio e não em sonhos ou ideais alheios.
Organizei minha saída da empresa e tive que cumprir 2 semanas de aviso prévio. Fiz uma transição responsável com a entrega de projetos e treinamento da equipe. Profissionalismo máximo até o final. A festa de despedida foi no escritório. Os colegas estavam confusos, alguns com inveja, outros diziam-se preocupados. Você vai sentir falta da cidade. A roça é bonita para visitar, mas não tem conforto para morar. Não perdi meu tempo discutindo ou me explicando. O tempo provaria se a minha escolha estaria certa ou não. Vendi o meu apartamento e com parte do dinheiro quitei o meu carro. Organizei as contas e juntei uma reserva para os primeiros meses. Para uma mudança radical, é necessário um planejamento cuidadoso. Romântico e sonhador, sim, mas não um deslumbrado inconsequente. Voltei para a fazenda numa sexta-feira de sol. A mala trazia o essencial: caderno para trabalhar, livros para ler e roupas adequadas para a nova vida. A Clara me recebeu com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você voltaria. Montamos o escritório na antiga sala de jantar da casa. Mesa grande de madeira, cadeiras confortáveis, internet via satélite, telefone rural, vista para o quintal através da janela e, como sempre, os cachorros dormindo na sombra e as galinhas ciscando tranquilas. A primeira tarefa foi legalizar a cooperativa. Documentação, estatuto, registros. Toda uma burocracia necessária, mas tediosa. A diferença agora era fazer isso com um propósito claro, para servir pessoas reais e não apenas para cumprir metas abstratas e muitas vezes sem sentido. Visitei cada propriedade da região e busquei entender as suas necessidades. Mapeei a produção e identifiquei potenciais. Cada conversa revelava histórias de superação, garra, luta e muita dedicação. Passei a ver que era gente simples fazendo coisas extraordinárias. Seu Pedro criava cabras sem usar antibióticos. Dona Lúcia cultivava temperos raros. João Filho fazia queijos artesanais premiados. Era uma verdadeira riqueza escondida, somente esperando a oportunidade de aparecer e se destacar. Começamos pequenos. Desenvolvi um site simples com integração às redes sociais básicas. Iniciamos com a realização de entregas uma vez por semana para Recife e com 5 produtores iniciais oferecendo produtos selecionados, visando qualidade no lugar da quantidade. A primeira entrega foi emocionante. Van alugada, caixas organizadas, produtos frescos e clientes ansiosos. O feedback foi imediato e positivo. Um cliente disse: "Nunca comi um tomate tão saboroso." O outro destacou: "Este queijo é melhor do que muitos importados que já experimentei." O sucesso era pequeno, mas significativo. A prova de conceito estava funcionando e a demanda estava crescendo organicamente. O boca a boca era positivo. Estávamos formando uma base sólida para uma posterior expansão gradual. 6 meses depois, já éramos 15 produtores cooperados. As entregas aumentaram para 2 vezes por semana. Formamos parcerias com 3 restaurantes. Além da feira semanal na fazenda, passamos a fazer uma grande feira mensal, unindo todos os cooperados, na qual recebíamos centenas de visitantes. Descobri que o marketing rural era diferente do que eu estava acostumado. Não bastava vender o produto. Era necessário contar a sua história, conectar o consumidor com a origem do produto, mostrar rostos por trás dos alimentos, criando relacionamento e não apenas transação comercial. Passamos a organizar visitas guiadas. Famílias de Recife vinham conhecer a fazenda. Crianças viram galinhas de verdade pela primeira vez. Adultos tendo a oportunidade de conhecer todo o processo de coleta e preparação do leite e dos queijos. A conexão perdida entre cidade e campo estava sendo gradativamente restaurada. 1 ano depois da mudança, recebi um convite inesperado. A Secretaria de Agricultura do Estado queria conhecer o nosso modelo de trabalho. Era a possibilidade de replicar em outras regiões o que estávamos desenvolvendo. Era o reconhecimento público e oficial do sucesso do nosso trabalho. A apresentação foi feita na capital com o auditório cheio, secretário presente e imprensa para cobertura. Contei a nossa história. Falei da importância da agricultura familiar
e da necessidade de valorizar o produtor rural. O resultado superou as expectativas. Recebi um convite para coordenar o Programa Estadual de Cooperativas Rurais, com orçamento generoso, equipe técnica e a possibilidade de impactar milhares de famílias por todo o estado. Aceitei com uma condição: a base de operações seria na fazenda. O trabalho de campo não podia se dar em um gabinete na capital. Era necessária a proximidade com a realidade que se queria transformar. Eles concordaram sem hesitar e ainda aplaudiram a escolha. 2 anos depois, passei a coordenar uma rede de 45 cooperativas rurais. Atendemos mais de 1.000 famílias produtoras e movimentamos mais de 100 milhões de reais anuais. Geramos trabalho e renda no interior. Acordo sem alarme e trabalho com propósito e satisfação. Construo valor real para pessoas reais. A mudança que parecia loucura no início se revelou a decisão mais sábia da minha vida. Recebi mensagens de antigos colegas da empresa. Alguns ainda não entendem a minha escolha. Outros demonstram curiosidade. Uns poucos confessam inveja. Você teve a coragem que nós não tivemos. Bem, coragem não. Necessidade. Necessidade de alinhar a vida com valores, de trabalhar por algo maior que metas individuais, de acordar todos os dias sabendo que meu trabalho faz diferença real na vida das pessoas. A fazenda me ensinou lições que nenhuma escola de negócios oferece. Ser paciente para esperar os resultados, resiliente para enfrentar adversidades, humilde para aprender com quem sabe mais e simples para valorizar o essencial. Clara estava certa desde o início. Você sempre soube liderar as pessoas. Aqui pode fazer isso com propósito real. Liderança aqui na fazenda não é sobre poder, é sobre servir. Não é sobre mandar, é sobre inspirar. Não é sobre vaidade ou orgulho, é sobre união e colaboração. Meus pais se orgulham agora. Nosso filho virou referência em desenvolvimento rural, dizem para os vizinhos. O medo inicial virou admiração. A preocupação se transformou em apoio. Tenho planos grandes para os próximos anos. Criar na região uma escola rural de gestão cooperativa, um centro de referência em agricultura orgânica e um hub de inovação para o campo. São sonhos que parecem impossíveis quando se vive entre paredes de vidro, mas são reais quando se vive na liberdade do campo. Contratei 2 ex-colegas da cidade, profissionais talentosos que também buscavam propósito e que entendem que o sucesso não é apenas ter crescimento financeiro. Pessoas que descobriram, como eu, que a satisfação profissional tem mais a ver com realização que simplesmente com salário. Nossa equipe já soma 12 pessoas. O escritório foi ampliado e usamos tecnologia de ponta aplicada ao campo. Metodologias modernas adaptadas ensinadas nos campos das universidades, porém, aplicadas à realidade rural. Construímos uma verdadeira ponte entre o mundo urbano e o mundo rural. Em uma tarde ensolarada de dezembro, enquanto preparava o relatório anual de resultados, refleti sobre toda essa jornada. Das crises de ansiedade à paz interior, do estresse urbano à tranquilidade rural, da corrida sem sentido à caminhada sólida e com propósito. Pendurei uma foto na parede do escritório. Era a imagem da primeira colheita que coordenei. Rostos sorridentes, milho dourado, sol forte e o chapéu de palha. Foi o momento exato em que descobri que o trabalho pode ser prazeroso, não apenas obrigações. Recebo convites constantes para palestrar em universidades. O tema é sempre o mesmo: como encontrar propósito profissional. Conto essa história sem romantizar dificuldades e falo das renúncias que ocorreram. Mas sempre terminamos com a mesma mensagem. Às vezes precisamos parar de construir a vida que achamos que deveríamos ter para descobrir a vida que realmente queremos viver. Nossa cooperativa foi reconhecida como modelo nacional. Recebemos prêmio de inovação social. Fomos destaque em revistas especializadas, caso de estudo em escolas de negócios. Isso é a comprovação de que é possível fazer diferente e dar certo. Recebo e-mails semanais de executivos urbanos específicos em mudanças semelhantes. Ofereço consultoria, demonstro processos explícitos e compartilho aprendizados. Mas sempre alerto: mudança de vida não é simplesmente a mudança de emprego.
É mudança de perspectiva. Um dia, tocou o telefone do escritório. Era um número conhecido. Ricardo, meu antigo chefe. João, quero conhecer o seu projeto. Estou pensando em investir em agronegócios. Ironia da vida. Quem questionou a minha saída, agora queria entender o meu sucesso. Marcamos uma visita para a semana seguinte. Ele chegou de carro importado, roupa social confortável para o campo e um olhar descrente, mas curioso. Não imaginava que fosse tão profissional, disse, olhando com grande admiração o nosso escritório. Mostrei as instalações, apresentei a equipe e expliquei o funcionamento dos processos. Por fim, falei dos resultados. Números impressionaram mais do que a teoria. Vocês faturam mais que muita empresa urbana. Estou impressionado, admitiu. Durante o almoço, falei sobre satisfação profissional. Você não sente falta do ritmo da cidade? Respondi com sinceridade. Não. Sinto falta de algumas opções de lazer. Não sinto falta de estresse. E as opções de lazer não compensam o estresse a que estamos submetidos todos os dias na cidade. Ele foi embora pensativo, sem fechar negócio, sem fazer críticas, apenas com uma reflexão. Talvez você tenha encontrado algo que ainda estou procurando, mas ainda não tenho coragem para dar esse passo. No final do dia, Clara e eu nos sentamos na varanda, rede balançando devagar, sol se pondo atrás das montanhas, céu pintado de laranja e rosa. Valeu a pena? Ela me perguntou. A resposta estava estampada no meu sorriso. 3 anos depois da mudança, nossa história virou documentário. Um jovem diretor, interessado em retratar o novo painel rural brasileiro, iniciou o seu trabalho com câmeras discretas, narrativa natural, foco nas pessoas e não apenas nos processos. O filme foi exibido em festivais nacionais e internacionais, recebeu o prêmio de melhor documentário nacional e teve exibições em universidades europeias. Nossa pequena revolução rural ganha agora visibilidade mundial. Hoje, o programa que coordeno atinge 7 estados do Nordeste e possui uma equipe de 500 analistas, orçamento de R$750 milhões anuais e impacto direto em mais de 10 mil famílias rurais. O sonho se transformou em realidade e cresceu para virar uma bela política pública. Hoje acordo todos os dias grato pela crise de ansiedade que me trouxe até aqui, pelo médico que me obrigou a parar, pela insistência da Clara e pela sabedoria do tio Joaquim. Às vezes precisamos quebrar para descobrir a nossa verdadeira forma. A fazenda continua sendo minha base. Casa simples, varanda acolhedora, vista para as plantações, lugar onde tudo começou, aonde volto sempre que preciso lembrar de onde vim e para onde quero ir. Se eu perguntar hoje sobre o que é sucesso, respondo sem hesitar. É acordar todos os dias sabendo que o seu trabalho melhorou a vida de diversas outras pessoas. É encontrar propósito no que faz. É transformar vocação em profissão. O menino que saiu de Recife estressado e perdido não existe mais. No lugar dele, um homem que encontrou a sua verdadeira vocação longe dos centros urbanos, que descobriu que às vezes precisamos ir para o campo para colher os melhores frutos da vida. A vida me ensinou que férias, às vezes, não são pausas na rotina. São a oportunidade para a descoberta de uma nova forma de viver. E que as melhores mudanças começam quando paramos de correr atrás do que achamos que queremos, para encontrar aquilo de que realmente precisamos.